Olá, eu sou o Nick e vamos começar com a aula 2 de Algoritmos e Programação 1. Bom, para a aula 2 temos os tópicos de estrutura sequencial e algoritmo com estruturas sequenciais. Bom, primeiro, uma estrutura sequencial é uma estrutura de controle. A sequencial define-se por uma sequência de instruções que devem ser executadas na ordem que são escritas uma após a outra, como se fosse uma linha reta. Cada linha de código será executada referente na ordem que foi proposta. Estrutura condicional permite que um programa execute diferentes instruções dependendo de uma condição, ou seja, dependendo de, de uma restrição, ou ele faz uma coisa ou ele faz outra, como se fosse uma bifurcação. E estrutura de repetição, que permite que um programa execute um conjunto de instruções repetidamente enquanto uma condição for verdadeira, ou seja, como se ele estivesse andando em círculos até que a condição seja é, feita ou cumprida. Elementos de estruturas sequenciais. Temos a declaração de variáveis, que define as variáveis que são usadas e qual o seu tipo. Em programação, as variáveis são usadas para poder fazer contas, poder trabalhar com o programa em si e poder ajustar cada tipo de algoritmo a determinada função. Bom, mas para declarar uma variável, a gente precisa dos identificadores, que são diversos e podem mudar dependendo da linguagem. Mas geralmente, para você declarar uma variável, você tem que usar nomes significativos. Por exemplo, idade, uma variável idade, ela pode ser inteira. E o tamanho é variável, ou seja, nem sempre a variável vai ter um tamanho estipulado desde o começo. Ela permite o uso de números, letras e sublinhados. O primeiro caractere tem que ser uma letra ou um sublinhado. E os caracteres especiais, espaços em branco e palavras reservadas não podem ser utilizados na declaração de variáveis. Como, por exemplo, aula, espaço, agora. Ela não pode ser usada por conta que tem um espaço em branco. Ou um asterisco, ou uma hashtag, ou qualquer outro caractere especial não podem ser utilizados a não ser underline ou sublinhado. Nós temos quatro tipos principais de variáveis, que são os numéricos, os inteiros e decimais, os booleanos, verdadeiro ou falso, caractere, letras, números, símbolos e outros, e string, que é uma cadeia de caracteres, como uma frase. Um exemplo de código em C, temos a declaração dos inteiros x e y, e a função print que aparece na tela, que são os valores de x e y. Lógico que no print eu não botei o exemplo literalmente com 100% certo, mas só para a declaração de variáveis. Bom, a atribuição de tamanho. O tipo de uma variável define seu tamanho, ou seja, a quantidade de bytes utilizados por essa variável na memória, dependendo da linguagem ou máquina. E a faixa de valores, que é a quantidade de bytes usados por uma variável que determina os valores aceitos. Um exemplo prático. Quando você define uma variável int em C, ela tem o tamanho de 16 bits na memória. Ou seja, esses 16 bits equivalem a uma extensão de valor de menos 32.768 até mais 32.767. Mas o que isso quer dizer? Que qualquer valor numérico que você colocar naquela variável pode estar entre esses dois valores, mas nunca acima e nunca abaixo. A partir do momento que você usa acima desse valor ou abaixo, o int não suporta. Ele teria que ser atribuído a um float ou um double. Um exemplo de código em C, que é, no caso, um exemplo prático, é a int main, o print, olá mundo, e o return 0. A primeira linha atribui a biblioteca stdio.h, a segunda linha define a função principal, que é o int main. A terceira linha usa a função print para imprimir a mensagem na tela, olá mundo, e a última linha retorna o 0 para indicar que o programa foi executado com sucesso.
Entrada e saída. Os comandos de entrada permitem que o computador receba dados de usuário, como por exemplo, leia X, e os comandos de saída permitem que o computador apresente dados ao usuário, como exemplo, escreva X. Esses dois são exemplos do Portugal, mas se formos colocar em C, seria o scanf e o printf. Em C, no caso. Operadores. Operadores são caracteres especiais que são utilizados para realizar operações dentro do sistema. No caso dos aritméticos, temos o valor de soma, subtração, multiplicação, divisão, resto. Até aí, tudo normal. Os relacionais, que é o igual, o diferente, menor que, maior ou igual, menor ou igual. Todos esses são utilizados mais para condições. Como, por exemplo, se um número for igual ao outro, o programa faz isso. Se um número for diferente do outro, ele faz aquilo. Valores, operadores de atribuição. O igual atribui, ou seja, x igual a 1, por exemplo. Soma e atribui. X mais igual a 1. Vai fazer o seguinte, x vai ter o valor somado a 1 e guardando na variável x. A mesma coisa do subtrai. O incremento, que são 2 mais, ou seja, se x é valor 1 e é atribuído o mais, o x passa a valer 2. O decremento é a mesma coisa, só que subtrai. Multiplica e atribui, da mesma forma do soma e do subtrai, ele só multiplica. Divide e atribui, divide e atribui resto. E os valores lógicos, os operadores lógicos. E, que são dois E comerciais. As duas barras retas ou a exclamação ou o sinal de tio, significa não. E o acento circunflexo, short. Cada um deles tem uma função diferente. No caso do E, você tem a condição igual a e diferente de. São dois opostos. Mas no caso aqui, você precisa de um número igual a 10, por exemplo, que também tem que ser menor que 14. Por isso você usa E. Ou, caso você tenha um número igual a 10, ou menor que 5, por exemplo. São vários operadores que podem complementar um ao outro na hora da execução do programa. Cada um deles podendo ser utilizados de formas diferentes, dependendo do objetivo que você propõe. Funções. Uma função é um bloco de código que realiza uma tarefa específica. Geralmente as funções recebem parâmetros de entrada e produzem o resultado como saída. As funções também podem ser reutilizadas em outros projetos, tornando o código mais modular e fácil de manter. Um exemplo bem básico, a função main. Ela executa o começo do programa inteiro dentro da main. Para chamar uma função, a função tem que ser definida no código, digitando a função e passando os parâmetros de entrada. Um exemplo, resultado igual soma 2 e 3. A função soma 2 e 3, ela passa os valores 2 e 3 como parâmetro de entrada, soma os dois e retorna um resultado. Há também funções pré-definidas como poll, que é da biblioteca math.h, que realiza a potenciação de um valor. Ou seja, se você mandar potência, por exemplo, 3,2, o 3 vai ser elevado ao quadrado. Um exemplo de função em C, sem ser da main, é o tipo de retorno, o nome da função, o que você quer enviar para a função poder funcionar e algum retorno que você queira. As bibliotecas. Bibliotecas é um conjunto de códigos já escritos que podem ser reutilizados em outros projetos. Geralmente as bibliotecas têm funções para realizar tarefas específicas. Exemplo em Python, o NumPy, Panda, Matplotlib, TensorFlow. Cada biblioteca realizando algum tipo de função presetada, vários códigos presetados que deixam mais fácil a compilação do código. Alguns exemplos fáceis da biblioteca em C tem a math.h,
que adiciona as funções matemáticas mais básicas, como potência, fatoração e etc. As importações de bibliotecas, pelo menos em C, é, são incluídas com a diretiva include, mas isso pode variar de linguagem para linguagem. Por exemplo, include stdio.h, que inclui a biblioteca stdio.h no código. Edição e execução dos programas. A edição e execução dos programas é uma parte mais importante do processo de programação. É importante saber como editar e compilar o código para que possa ser executado corretamente. Em um ambiente de desenvolvimento integrado, ou IDE, é um ambiente de desenvolvimento integrado que oferece recursos para edição, compilação e depuração do código. Exemplos de IDE: Visual Studio, Eclipse, IntelliJ e NetBeans. Sendo o Visual Studio podendo ter suporte para vários plugins de várias linguagens, o Eclipse mais voltado em Java e o NetBeans também mais voltado em Java. Editores de texto como Sublime Text, Atom e Visual Studio Code são editores de texto simples que também pode ser usado para editar códigos. Um exemplo de linguagem que pode ser utilizada dentro do Visual Studio Code, que pode ser programada, é HTML, que é a linguagem de programação para a internet. A compilação é um processo de transformar o código-fonte em um arquivo executável. Em geral, isso é feito por um compilador específico para a linguagem de programação utilizada. No caso, se você for, por exemplo, utilizar um código em C, em linguagem em C, você usaria, por exemplo, um CodeBlocks. A compilação verifica se o código está correto e traduz o código-fonte em linguagem de máquina para poder ser executado pelo computador. Basicamente fazendo funcionar a tradução do código que você realizou para a linguagem de máquina de uns e zeros. Compilando no terminal. No terminal é possível compilar um programa usando o compilador adequado e o comando correto para a linguagem de programação utilizada. Isso é mais uma curiosidade. É importante verificar se há erros de compilação e corrigidos antes de executar o programa, como sempre. Na execução, depois de compilar o programa, é possível executá-lo com o comando adequado para a linguagem de programação utilizada. Se o programa exigir a entrada do usuário, o usuário pode digitar a entrada no terminal ou na interface gráfica, dependendo da aplicação. No caso de Java, vocês provavelmente vão aprender mais para frente a utilização de interface gráfica, mas em Portugal e C, o terminal já tem a interação com o usuário caso vocês tenham programado ele para isso. E a depuração, que é o processo de identificar erros e corrigir no programa. Isso é feito usando um depurador específico para a linguagem de programação utilizada. No caso, a própria IDE já às vezes aponta o erro e fala uma dica do como resolver. O depurador permite que o programador execute o código passo a passo, examine variáveis e valores para identificar problemas. E é isso. Obrigado.